Olá, graça e paz. Seja bem-vindo de volta a mais uma aula do curso Avance, Entenda o Antigo Testamento. Introdução aos livros proféticos. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo na última seção de livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém 5 gêneros ou tipos literários: a lei, a narrativa histórica, poesia, sabedoria e a profecia, que é o alvo dos nossos estudos. Mas o que é um profeta? Existem alguns títulos pelo qual o profeta é chamado no Antigo Testamento. Eles eram até chamados de videntes, devido às visões que eles recebiam. Mas as visões eram apenas uma das maneiras deles receberem uma mensagem. No geral, no Antigo Testamento, nem está descrito como as mensagens eram recebidas. O título mais frequente que vemos no Antigo Testamento é Nabi, que significa declarar, anunciar, falar por representar. Profeta é alguém que fala no lugar de outra pessoa. Vejamos o exemplo do porta-voz do presidente da República. Ele não fala em seu nome, ele fala em nome do presidente da República. A sua fala não é sua, ele está representando o desejo do que o chefe do poder executivo quer anunciar ao povo. Da mesma maneira, um embaixador, quando fala numa nação estrangeira, ele está representando o seu país origem. Então a fala não é sua, a fala representa o seu país. Então ele é um porta-voz. Dessa forma, o profeta era um porta-voz de Deus. Não esqueça de verificar na sua apostila a listagem dos profetas. Aqui você vai ver os nomes, o período do ministério de cada um deles e as referências. Então você pode olhar na sua apostila, não esqueça de ver. Podemos observar também, no período histórico do Antigo Testamento, que o profeta teve algumas funções a mais. E neste livro de Hill e Walton tem uma tabela que mostra essas fases. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro período, o pré-monárquico. Antes que em Israel houvesse rei, é esse período, pré-monárquico. Nesse tempo, o profeta, além de porta-voz, ele era líder. O seu público-alvo era o povo. E a sua mensagem girava em torno da orientação nacional, quer dizer, de todo o povo, de toda a sociedade israelita. Ele também visava a manutenção da justiça e também uma supervisão espiritual para o povo. Como exemplos temos o próprio Moisés, tirando o povo do cativeiro do Egito, e a profetisa Débora, que liderou na época dos juízes. Como transição, temos o profeta Samuel. Ele era do período pré-monárquico, antes do rei, e foi ele que ungiu o primeiro rei. Aí chegamos no próximo período, o pré-clássico, que depois vai para o clássico. No pré-clássico, a função que um profeta também exercia era de conselheiro. O seu público-alvo principal era o rei e sua corte. Sua mensagem girava em torno de conselhos militares e pronunciamento de repreensão ou de bênção. Então Samuel também foi um profeta pré-clássico. E temos como exemplos aí Natã, Elias, Eliseu e Micaías. E como transição já no reino dividido, do período pré-clássico indo para o clássico, temos no norte, em Israel, Jonas, e ao sul, Judá e Isaías. E o próximo período, que é o alvo dos nossos estudos, é o período clássico. Aí a função do profeta, além de porta-voz, era de um crítico sócio-espiritual. Ele estava falando sobre a vida em sociedade do povo e também sobre o seu relacionamento espiritual com o Senhor.
Novamente, o público-alvo volta a ser o povo todo. E a sua mensagem era uma repreensão ligada à condição da sociedade, que resultava em advertência de cativeiro, destruição, exílio e promessa de futura restauração. E também convite à justiça e ao arrependimento. Como exemplos que vimos já anteriores, no norte Jonas, no sul Isaías. Mas o melhor exemplo de profeta clássico são os profetas autores. O melhor exemplo, Jeremias. São os profetas que possuem livros e que a gente tem na nossa Bíblia. Podemos também analisar e enxergar o profeta através de 3 atos, como está na sua apostila. Primeiro ato, o profeta olha para o passado. Ele enxerga as alianças de Deus, a aliança, as bênçãos e maldições descritas no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Pois o profeta avalia o presente, a vida de pecado do povo, a desobediência à aliança, e então ele anuncia o futuro. Esse futuro através do julgamento com a Síria e a Babilônia, depois o retorno do cativeiro, a vinda do Messias e a vinda do milênio e do reino eterno. A função e o ministério profético não era exclusivo dos judeus. Em todo o Antigo Oriente Médio possuíam profetas também. Há evidências da existência de uma instituição profética em todo o Antigo Oriente Médio. Porém, a mensagem dos demais profetas do Antigo Oriente Médio geralmente se referia à realização de rituais prescritos. Eram apenas instruções de como executar um ritual para o seu Deus, normalmente para aplacar a sua ira ou para pedir algum favor. Somente o conceito israelita do Deus soberano permitia o desenvolvimento da escatologia, tendo a escatologia como o estágio final do plano de Deus na história. Escatologia é o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Então, Deus faz conhecer o seu plano completo na história. Nenhuma outra divindade possuía propósitos para executar na história. Nenhuma outra divindade, nenhum Deus pagão tinha um propósito. Ele não tinha uma participação, ele não se preocupava com o que acontecia com o seu povo. Ele não possuía um plano, apenas o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro. A teologia escatológica era a base da profecia clássica, que é a que vamos estudar. E dentre os povos do Antigo Oriente Médio, ocorria exclusivamente em Israel. Veja nesse exemplo do trecho do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 46, dos versículos 9 a 11, na versão NVI. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina. De uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Então perceba que Deus faz conhecido todo o seu plano, desde o início até o fim. Ele tem um plano para nós na história, tem um plano para você na história. Vamos ver agora como era enxergado a função do profeta, como está descrito na sua apostila. Primeiro, reprovar o pecado e chamar o povo de volta para os termos da aliança. Depois, ensinar a palavra de Deus, escrever a palavra de Deus e predizer o futuro. Isaías profetizou:
cerca de 200 anos antes, que Ciro seria o rei usado pelo Senhor para libertar o povo do cativeiro. Jeremias profetizou os 70 anos do cativeiro babilônico. E Miqueias predisse o nascimento de Jesus em Belém. O que nos leva à questão de previsão e cumprimento. Então, previsão é uma coisa e o cumprimento daquela previsão é outra. Os próprios profetas não previam nada, apenas transmitiam a palavra do Senhor. A profecia era a mensagem de Deus e não do profeta. Hill e Walton fazem uma comparação interessante. Imagine que você previsse a queda da Bolsa em 1929 e uns anos antes você trabalhasse para que isso acontecesse. Então você não está prevendo nada, você está forçando que aquilo aconteça. Então, desse ponto de vista, não é uma previsão, é o que de fato vai acontecer. Deus já tem o seu plano. Deus está dizendo o que vai acontecer. O Senhor é a causa final de tudo. Ele deseja que conheçamos seus propósitos. Muitos acontecimentos são consequências de nossos próprios atos. Por isso, na mensagem profética preditiva, aquela que anuncia um futuro, o mais importante é a causa e não a previsão em si. O profeta estava ciente da mensagem, porém não sabia necessariamente de que forma o cumprimento da profecia se daria. Ele tinha um conhecimento da profecia, pois ele estava anunciando, mas como ela seria realizada, ele também não sabia. O que nos leva à interpretação da profecia, algo difícil. Na apostila tem algumas dicas. Primeiro, você deve considerar o contexto histórico. Qual o momento que o povo estava vivendo quando aquela profecia foi realizada? Você deve considerar também o contexto profético. Qual a mensagem que Deus estava querendo transmitir naquele momento histórico? Interpretar literalmente, se não houver nenhuma outra indicação no texto profético. Pode ter um simbolismo, mas o próprio texto pode explicar. Quando o sentido natural não faz sentido, não busque outro sentido. Não cometa esse erro. Hill e Walton dissertam sobre esse assunto. Existem variações de estilos na profecia clássica. A mais significativa é a literatura apocalíptica, introduzida na época de Isaías e mais destacada em Daniel e Zacarias. O lado apocalíptico inclui um simbolismo rico, muitas vezes mitológico. Então tem vários símbolos, porque eles provêm de visões. Então às vezes fica difícil você compreender de primeira. A mensagem simbólica de uma profecia é proveniente de uma visão. Foi a maneira que o profeta enxergou, foi como ele viu. Ele viu algo que ele conhecia, que para os seus olhos ele poderia descrever. Para entender a mensagem, não é necessário interpretar todos os seus detalhes. Alguns intérpretes desperdiçam tempo imaginando e defendendo um possível significado para os símbolos. Quando o significado do símbolo não é explicado no texto, o intérprete deve ter muito cuidado na hora de decifrá-lo. Vejam como eles terminam este parágrafo. É possível que o simbolismo seja usado para ocultar em vez de revelar. Já pensaram nisso? Eles dão mais alguns conselhos para a interpretação da profecia. São 5 conselhos que os autores Hill e Walton dão em seu livro. Primeiro, considere a profecia um resumo explicativo da realização do plano de Deus, e não uma mera previsão, nem algo que pode ser mudado ou alterado. É uma explicação, Deus quer transmitir de forma resumida o seu plano. Segundo, faça distinção entre a mensagem da profecia e o seu cumprimento. Lembram que o profeta conhece
a mensagem da profecia, mas como ela vai se cumprir exatamente, ele não sabe. O primeiro passo na interpretação de um oráculo é identificar a sua categoria. Ela é apocalíptica? Ela descreve um futuro próximo ou distante? A visão não é a mensagem, porém mas somente o veículo. A visão é aquela imagem que o profeta teve e que ele assim descreveu, de coisas que ele tinha conhecimento. Mas ela não é a mensagem em si, é apenas o veículo. E por último, a mensagem do profeta não está oculta em símbolos não interpretados. Não tente procurar algo oculto em um símbolo que ninguém compreendeu ainda. Não fique procurando mensagens ocultas. Na sua apostila possui uma tabela, é uma tabela onde foi baseado essa linha do tempo que nós vamos ver agora aqui. Veja nessa tabela as datas corretas, quase que ano a ano, os reis que estavam no poder, os profetas, as datas e os anos aproximados de cada rei e de cada profeta, primeiramente dividido pelos reinos do norte e do sul, depois no cativeiro, depois com um reino só e o retorno. Então veja na sua apostila mais detalhes. Os anos nessa linha do tempo estão em ordem decrescente, pois são os anos antes de Cristo. Então, em 931 antes de Cristo, foi o ano da morte de Salomão. A nação dividiu-se em dois reinos, Judá ao sul e Israel ao norte. Os profetas dessa época eram Obadias no sul e Elias e Eliseu no norte. Em 841 a.C., Jeú matou os reis de ambos os reinos, apoderou-se do trono de Israel e generalizou o culto a Baal no reino do norte. Os profetas dessa época eram Joel, Isaías e Miqueias no sul e Jonas, Amós e Oséias no norte. Em 722, os assírios destruíram Samaria e exilaram Israel para a Síria. Judá foi poupada em virtude da reforma do rei Ezequias e do expurgo à idolatria. Os profetas do sul eram Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Ezequiel e Daniel. Prosseguindo, no ano 586, os babilônios destruíram Jerusalém e exilaram os judeus para a Babilônia. Pouco mais tarde, a Pérsia libertou e devolveu os exilados para eles construírem o templo em Jerusalém. Nessa época, os profetas eram Ageu e Zacarias. No ano 444, a Pérsia mandou Neemias reconstruir os muros de Jerusalém e tornar-se governador. É aí que vemos o último profeta, Malaquias, o último profeta antes que Jesus fosse anunciado por João Batista. E assim chegamos ao fim da introdução aos livros proféticos. A bibliografia está na descrição desse vídeo e no material que você também vai receber. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Eu oro a Deus para que você sempre tenha compreensão da palavra dele. Como a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo, a gente precisa também ser iluminado para ter a compreensão correta de toda a sua palavra. Por isso, toda vez que você for ler a Bíblia, antes, separe uns minutos, ore a Deus, peça que o teu Santo Espírito te dê a compreensão e entendimento da leitura que você irá fazer. Eu agora quero orar pela sua vida e da sua família. Nosso Senhor, nosso Deus e Pai amado, te agradeço pela vida desta pessoa, Pai, que está assistindo, que assistiu esse vídeo, Pai, pelo desejo que ela tem nutrido de aprender a Tua palavra. Peço que o Senhor continue abençoando e protegendo a sua casa, a sua família, Pai amado, dando saúde, Pai, e proteção nesses tempos de pandemia, Pai. Eu oro para que Teu Santo Espírito
continue falando com ela, Pai. Que dê a compreensão, que dê o entendimento em todos os momentos que ela abrir a Bíblia para ler a Tua Palavra. É em nome de Jesus Cristo que eu oro, peço e agradeço com perdão dos nossos pecados. Amém. E como é bom a gente ter certeza que a Palavra de Deus é útil para o ensino.